Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder seguir nesta jornada com você. Já estamos no 5º dia da história da salvação. Ainda falta muito até chegarmos ao Apocalipse. Por isso, aperte o cinto porque precisamos acelerar. Comigo, Padre Renan Cunha, você vai conhecer toda a Sagrada Escritura em 365 episódios. Neste programa, estamos usando a tradução oficial da CNBB. Hoje vamos ouvir Gênesis capítulo 10 a 11 e o Salmo 2, na voz de Ricardo Bic. Gênesis 10. Lista dos povos. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Depois do dilúvio, eles tiveram filhos. Filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mosoque e Tiras. Filhos de Gomer, Askenez, Rifat e Togorma. Filhos de Javã, Elisá e Tarsis, Setim e Rodanim. Entre eles foram repartidas as ilhas das nações em suas respectivas terras, cada qual segundo sua língua, família e nação. Filhos de Cã, Cush, Mesraim, Fute e Canaã. Filhos de Cush, Seba, Évila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma, Saba e Dadã. Cush gerou Nemrod, o primeiro a se tornar valente na terra. Era um caçador valente diante do Senhor. Por isso é que se diz, como Nemrod, caçador valente diante do Senhor. As cidades principais no seu reino foram Babel, Araque, Acade e Calane na terra de Senar. Dessa terra saiu para Assur e construiu Nínive, Reobote-ir, Calé e Recém entre Nínive e Calé. Esta é a grande cidade. Mesraim gerou os judeus, os anameus, os laabeus, os nefituenses, os fetruseus, os caslueus e os caftureus, dos quais saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito e Et, bem como os jebuseus e os amorreus, os gergeseus, os eveus, os araceus, os sinueus, os áridos, os samareus e os emeteus. Depois as famílias dos cananeus se dispersaram. Os limites dos cananeus se estendiam desde Sidônia em direção a Gerara até Gaza, e daí em direção a Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim até Lesa. São esses os filhos de Cã, segundo seus clãs, línguas, terras e nações. Também Sem, o pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, gerou filhos. Filhos de Sem, Elã, Assur, Afarxade, Lude e Arã. Filhos de Arã, Uz, U, Jéter e Mes. Arfaxade gerou Salé e Salé Éber. Éber teve 2 filhos. Um se chamava Faleg, pois no seu tempo a terra foi dividida. O seu irmão se chamava Jectã. Jectã gerou Emodade, Salef, Azarnote, Jaré, Adurã, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe. Todos esses são filhos de Jectã e habitavam desde Mesa até Cefar, a montanha oriental. São esses os filhos de Sem, segundo os seus clãs, línguas, terras e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, segundo as suas gerações e suas nações. A partir deles, as nações se espalharam pela terra depois do dilúvio. A Torre de Babel. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senar e aí se estabeleceram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Os tijolos lhes serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram ainda, vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu. Façamo-nos um nome, para não ficarmos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor
desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formaram um só povo e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Vamos descer, vamos confundir a língua que eles falam ali, de modo que um não entenda o que diz o outro. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a face da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso, a cidade recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Nimrod é descrito como um homem poderoso, que busca estabelecer um reino na terra. Nesta ambição, ele se torna um tirano e transmite suas intenções àqueles que devem construir a Torre de Babel. A ambição por excelência não é algo ruim, é o que nos motiva a ser santos. Deus põe esse desejo no nosso coração. Mas não é esse tipo de ambição que está nos companheiros de Nimrod. Eles poderiam ter construído algo magnífico para glorificar a Deus. No entanto, preferiram dar glória aos seus próprios nomes. De Sem a Abraão. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade. 2 anos depois de gerar Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando gerou Salé. Depois de gerar Salé, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Salé tinha 30 anos quando gerou Éber. Depois de gerar Éber, Salé viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber tinha 34 anos quando gerou Faleg. Depois de gerar Faleg, Éber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Faleg tinha 30 anos quando gerou Reu. Depois de gerar Reu, Faleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando gerou Sarug. Depois de gerar Sarug, Reu viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug tinha 30 anos quando gerou Nacor. Depois de gerar Nacor, Sarug viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor tinha 29 anos quando gerou Taré. Depois de gerar Taré, Nacor viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré tinha 70 anos quando gerou Abraão, Nacor e Harã. Família de Taré e Abraão. Estas são as gerações de Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Harã gerou Ló. Harã morreu enquanto seu pai Taré ainda vivia na terra de sua parentela, Ur dos Caldeus. Abraão e Nacor tomaram ambos mulheres para si. A mulher de Abraão chamava-se Sarai e a mulher de Nacor chamava-se Milca, filha de Harã, que era o pai de Milca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, dirigindo-se à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, estabeleceram-se ali. Taré viveu ao todo 205 anos, depois Taré morreu em Harã. Quando buscamos nossa própria fama e glória, não estamos sendo o povo de Deus. Como discípulos de Cristo, somos chamados a usar nossos dons para glorificá-lo e para o bem comum de nossos irmãos. No Salmo 2, observamos como os poderosos se destroem quando fogem da glória de Deus, procurando o próprio poder. Salmo 2. O ungido de Deus. Porque as nações se revoltam e os povos maquinam planos vãos, insurgem-se os reis da terra e os povos fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido.
Vamos quebrar suas correntes e lançar para longe de nós o seu jugo. Aquele que habita nos céus, ri-se deles. O Senhor os ultrajará. Ele vai falar-lhes cheio de ira e com o seu furor apavorá-los. Fui eu quem construí o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Vou promulgar o seu decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações em herança, e como tua posse, os confins da terra. Tu as governarás com cetro de ferro, e as quebrarás como um vaso de oleiro. Agora, ó reis, compreendei, instruí-vos, governantes da terra, servi ao Senhor com temor, e exultai diante dele com tremor. Aceitai a advertência, para que não se irrite e acabeis perecendo fora do caminho, pois sua ira se inflama de repente. Felizes todos os que nele confiam. No próximo episódio, vamos ler os capítulos 12 a 13 de Gênesis, os capítulos 1 a 2 de Jó e o capítulo 1 de Provérbios. Até lá e Deus abençoe. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.